vocês estão? Estão fazendo as atividades? Estão indo para a escola? Estão acompanhando de casa? Estão fazendo estudo dirigido? O que mais vocês estão fazendo? Diga aí. Espero que estejam todos aí bem, né, motivados, sem preguiça, né? Estejam fazendo as atividades, estejam acompanhando para dar tudo certo, tá bom? Vocês sabem que esta semana tem reforço da aula anterior, né? Da semana anterior. E vocês estão lembrados do que foi que nós falamos na semana anterior? Estão lembrados aí dos modelos atômicos? Estão lembrados do átomo? Estão lembrados da distribuição, aí da estrutura do átomo, a distribuição eletrônica? Hã? Vamos lá? Não podemos ficar sem o nosso livro. Então, livrinho na mão aí, vamos seguir. Átomos e elementos químicos, da página 104 à página 112. Nós começamos a nossa aula falando da história dos modelos atômicos. Então, nós vimos que para o estudo das ciências, né, é bem comum usar os modelos para compreender. Mesmo que não seja uma cópia exata, né, do objeto a ser retratado, mas ele é uma representação bem próxima, né? É simplificada, mas é bem próxima do que estamos tentando entender, né? Do fenômeno que estamos tentando entender. Os modelos usados para representar os átomos são chamados modelos atômicos. Vocês lembram que nós vimos, né, no decorrer da história, vários modelos foram criados. Então vamos lá. Isso vem de longa data, não é? Olha, a ideia de que toda matéria é formada por átomos já havia sido proposta na Grécia Antiga por um grupo de filósofos. O mais conhecido defensor dessa ideia foi o filósofo grego Demócrito, nascido por volta de 460 a.C. Então, ele já defendia essa história. Demócrito afirmou que todos os corpos podiam ser divididos em partículas cada vez menores, até chegar ao átomo que não poderia mais ser dividido. Então, o átomo seria, portanto, a menor parte da matéria. Muito tempo depois, né, da proposição de Demócrito, a partir do século XVI, durante o período conhecido como Renascimento, foram realizadas medições e experimentos que levantaram a hipótese de que a matéria era formada por átomos. Essa teoria ganhou força entre cientistas e filósofos, como veremos a seguir. Vou ler esse texto aqui para complementar para vocês. Aprender ciências significa também entender como se elabora o conhecimento científico. Para tanto, é importante considerar que as teorias, leis que regem a ciência não são descobertas feitas a partir da observação minuciosa da realidade, utilizando o chamado método científico, mas sim fruto da construção de modelos e elaboração de leis que podem dar sentido à realidade observada. A ciência não é um discurso sobre o real, mas um processo socialmente definido de elaboração de modelos para interpretar a realidade. A observação da natureza permite ao cientista criar modelos e teorias que devem ser testados, por meio de experimentos ou simulações, para conhecer a extensão de aplicabilidade da teoria desenvolvida. Portanto, ciência não é algo neutro e acabado, mas construída socialmente e em constante evolução, já que alguns modelos teóricos se apresentam com determinadas limitações na explicação do observado macroscopicamente, exigindo que novos modelos e leis sejam elaborados para explicar além das limitações. Vamos lá. Imagens do átomo. Você acha que alguém já conseguiu enxergar o átomo realmente como ele é? Olha só. O conhecimento sobre o átomo é resultado de observações e experimentos realizados por cientistas ao longo da história. Esse conhecimento está sempre se modificando à medida que novas descobertas são feitas e novas tecnologias são desenvolvidas. Hoje em dia, existem equipamentos como os microscópios de tunelamento que fornecem imagens de átomos sobre a superfície de um material. Não são fotografias, tais como as que tiramos de pessoas ou de paisagens, mas imagens produzidas por computador
a partir de sinais eletrônicos vindos do microscópio de tunelamento. Então, na figura aí ao lado, nós podemos ver. Olha aí, na ilustração A, de átomos de carbono do grafite. E em B, aqui, ó, átomos do carbono de grafite. Em B, imagem de átomos de carbono obtida com o auxílio de um microscópio de tunelamento. Vamos lá. Lembra do primeiro modelo? Quem foi que fez o primeiro modelo? Quem propôs o primeiro modelo? John Dalton. E qual era o modelo? Como foi que ele definiu o modelo do átomo? Vamos lá. De acordo com o modelo atômico proposto por Dalton, os átomos seriam como pequenas esferas invisíveis que não podiam ser divididas. Uma simples bolinha, não é? Bem pequenininha, né? Não pode nem se enxergar e muito menos ser divididas. Essas partículas não poderiam ser quebradas em partes menores, nem criadas ou destruídas. Com os experimentos de Dalton, ele também concluiu que toda matéria é formada pela associação de átomos e que os átomos não são todos iguais. Vamos lá. Essas e outras afirmações formam a teoria atômica de Dalton. Essa teoria explicava uma série de observações, né, como a compressibilidade dos gases e as proporções físicas com que as substâncias se combinam numa transformação química. Mas a teoria de Dalton não explicava como os átomos se ligavam, né? Ele dizia que os átomos eram ligados um ao outro e formavam a matéria, mas não dizia como era que eles se ligavam. Quando novos estudos sobre os fenômenos elétricos foram realizados, descobriu-se a existência de partículas menores que o átomo. Os cientistas passaram a realizar outros experimentos para propor novos modelos atômicos. Então vamos lá. Essa era a ideia do modelo de átomo de Dalton, né? Uma esfera. Continuando. Olha o nosso segundo modelo. Esse segundo modelo foi apresentado por Thomson. Observe que já apareceram umas novas estruturas aí na esfera. Continua tendo esfera, mas agora ela é cravejada por partículas negativas. Essas partículas receberam o nome de elétrons. Aqui. Thomson sabia que o átomo era eletricamente neutro, ou seja, apresentava carga total nula. Ele acreditava que o núcleo aí do átomo, né? Essa esfera era positiva e as partículas, os elétrons, eram negativos, então por isso a carga elétrica era neutra. Essa era a explicação dele. O átomo, segundo Thomson, seria formado por elétrons mergulhados em uma esfera com carga positiva, ou seja, os átomos não seriam indivisíveis, como supôs Dalton. Então agora já se dividia, já tinha carga elétrica positiva dela, a esfera positiva, com essas partículas. Então já dá para ver duas estruturas, né? As cargas elétricas negativas, que são os elétrons. Mais tarde, outros cientistas descobriram os prótons, que são partículas com carga positiva. Naquela época, eles achavam que os prótons e elétrons estavam espalhados pelo átomo. Mas, novamente, uma série de experimentos levou os cientistas a mudar de ideia e reformular o modelo de Thomson. Então, veja, uma esfera cravejada com partículas negativas, né? Espalhadas no átomo. Agora, o que foi que apareceu com esse modelo de Rutherford e Bohr? Os novos fenômenos observados na natureza, outros testes e novos conceitos levaram à modificação do modelo. Observe, gente, que agora, ó, aqui foi a experiência dele, né? Atirando aí o feixe de radioatividade e uns passavam, outros eram refletidos. Então ele percebeu que tinha alguma coisa aí diferente. Ó, Rutherford verificou que a maioria das partículas atravessava a folha de ouro sem sofrer desvios, mas algumas sofriam grandes desvios, chegando a ser refletidas. Então, umas passavam diretos e outras voltavam, né? Eram refletidas, iam para outras direções. Então, o que poderia causar esses diferentes desvios? Observa os esquemas aí, o modelo de Thomson. Aqui são os elétrons espalhados, não é?
na esfera positiva. Então, os feixes, né, de radiação passavam direto. Já o modelo de Rutherford, o que foi que ele observou? Algumas eram refletidas, né, outras mudavam a direção e outras não. Então, baseado no resultado de seus experimentos, Rutherford propôs um modelo que com duas regiões, diferente do outro, que era uma esfera cravejada por todo o corpo, né, com elétrons. Agora aparecem duas regiões no átomo, o núcleo e a eletrosfera. O núcleo é onde ficam os prótons, né, com carga positiva, e a eletrosfera, na área mais externa, onde ficam os elétrons, com carga negativa. Olha aí, o núcleo com os prótons positivos e a eletrosfera com os elétrons. E será que parou por aí? Esses modelos aí, esse foi o último? Não foi, né? Olha aqui, esse modelo foi aprimorado por outro cientista, Niels Bohr, ficando conhecido como modelo de Bohr. Vamos ver como é esse modelo. Ele propôs que o elétron só pode se mover ao redor do núcleo com trajetórias circulares em determinadas camadas ou níveis de energia, né? O elétron pode passar de um nível mais baixo para outro mais alto quando absorve energia externa. Também pode acontecer o contrário, né? Quando ele perde energia e vai trocando de nível também. Em 1932, o cientista inglês James Chadwick descobriu outra partícula atômica que foi chamada de nêutron. Então agora já apareceu mais uma estruturinha aí que antes não era descoberta, o nêutron, que também fica no núcleo. Então o que é que tem no núcleo do átomo? Prótons e nêutrons. E ao redor do núcleo vem a eletrosfera, né, que são os elétrons. Então vamos resumir as principais informações sobre o modelo atômico que vimos até aqui. O núcleo do átomo contém partículas positivas, que são os prótons, e partículas sem carga elétrica, que são os nêutrons. A eletrosfera é a região mais externa do átomo, onde estão os elétrons com carga negativa. Olha aí. Prótons e nêutrons têm massas praticamente iguais. Já a massa do elétron é quase 1868 vezes menor que a do próton. Então, os elétrons, né, que são bem pequitiquinhos, bem maior do que os prótons. Os prótons, que é quase a mesma coisa dos nêutrons. Vamos ver aí a evolução dos modelos, né? Olha aí, gente. Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Vamos continuar. Os modelos de Rutherford e Bohr podem ser usados para explicar várias propriedades químicas da matéria. Mas vocês acham que isso ficou por aí? Será? Ficou não. Ó. Novos experimentos levaram os cientistas a modificar esses modelos mais uma vez, após o descobrimento de novas partículas. Então encontraram novas partículas no átomo. Hoje se sabe, por exemplo, que prótons e nêutrons são formados por partículas ainda menores, os quarks. Entretanto, para compreender o modelo atual de átomos, são necessários conhecimentos em matemática e física ainda mais aprofundados. Resumindo a história, os modelos que nós vimos servem para a nossa compreensão no momento, certo? Então a gente pode continuar, olha, por serem mais práticos, fáceis de visualizar e de compreender, os modelos de Rutherford e Bohr continuam sendo utilizados para fins didáticos. Certo, gente? Vamos para a nossa atividade? Gente, nós temos as questões 6 e 8 para responder, né? Então, vamos logo para a questão 6. Um experimento que colaborou para o desenvolvimento do modelo atômico de Rutherford consistia em bombardear com partículas de carga elétrica positiva uma finíssima camada de ouro. Vocês lembram lá do experimento, né? E o que aconteceu com essas partículas? Vocês lembram? Umas passavam direto e outras eram desviadas. Então, como era que isso poderia acontecer? Se o modelo apresentado na época era uma esfera, né, maciça. Como era que isso acontecia? Então, passavam direto, né? E as outras eram desviadas. É a resposta da letra A. A letra B. O que foi possível concluir sobre as cargas positivas dos átomos
a partir desse experimento? Então, o que foi que ele entendeu, não é? A partir do experimento. Vamos lá, respondam aí no caderno de vocês. Que elas não estavam espalhadas por todo o átomo. Lembram que a ideia era que a esfera maciça seria positiva. Então, eles entenderam que elas não estavam espalhadas por todo o átomo, e sim concentradas em alguma região chamada de núcleo por Rutherford. Aquelas que passavam não atingiam o núcleo, né? E aquelas que eram desviadas é porque atingiam o núcleo, certo? Então, essa é a resposta. Gente, eu só vou responder essa com vocês, né? Vocês sabem que a próxima é com vocês, tá bom? Então, nós encerramos nossa primeira videoaula aqui nesse momento. Mas, já já a gente retorna com a nossa segunda videoaula. E nós vamos continuar, né? Rever o que já começamos a falar sobre essa estrutura, sobre elementos químicos, sobre átomos e fazer a nossa atividade. Então, bons estudos. Até daqui a pouquinho.